Fala, meus budocas! Vocês estão Trunks? O Kazak na área e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais uma adaptação de um texto meu, né, que eu já cheguei a fazer tanto para o Facebook quanto uma versão mais atualizada para o Twitter, e agora trazendo essa adaptação em vídeo para vocês. Então, cheguem aqui comigo que eu vou tentar fazer a melhor adaptação possível desse texto e uma coisa que me deixou mais na vontade para fazer essa adaptação foi quando eu fiz essa thread a respeito dessa cena de Dragon Ball Daima em que o Kuririn pergunta sobre a idade do Kid Trunks, né, do Trunks, um ano após a saga Buu, e aí ele fala que ele tem 9 anos, mas aí o Kuririn acha estranho ele ser baixinho para alguém que tem apenas 9 anos, e do nada o Goku puxa essa explicação, né, de que os Saiyajins passam por um surto de crescimento ali por volta dos seus 15 anos, sendo mais uma iteração da franquia em que eles tentam nos vender essa ideia de que é assim que funciona os genes dos Saiyajins, né? Que eles têm esse negócio que eles ficam jovens por muito tempo e aí depois eles também permanecem jovens por muito tempo para poder lutar mais, né? Só que naquela thread lá que eu cheguei a fazer, eu passo por todos os detalhes interessantes disso, que mostram que na verdade essa desculpa ela não é tão boa, que ela tem algumas falhas, então bora dar uma olhada em tudo que eu escrevi, né? Esse post de 14 de maio de 2024 e agora trazendo a adaptação em vídeo para vocês. O título, A Verdade sobre o Crescimento Tardio do Goku. Esse foi um assunto polêmico no fandom de Dragon Ball por muito tempo, até que tivemos uma explicação canônica, né, entre aspas, no filme Super Hero. Mas será que foi bem explicada? Então, e aqui era a questão do Super Hero, né, que era mais uma vez que tinha aparecido, mas depois apareceu no Daima. Bora dar uma olhada aqui. Vamos começar já deixando as coisas bem claras. O crescimento tardio do Goku no clássico não teve nada a ver com o fato de ele ser um Saiyajin e essa raça ter uma juventude mais longa. Afinal, foi essa desculpa apresentada no filme Super Hero, mas referente a Goten e Trunks. Aí tem a fala aqui do Gohan, que no filme é ele que explica que o Piccolo ele estranha o crescimento exagerado do Goten e do Trunks, tendo ficado sem ver eles por pouco tempo, e aí o Gohan vai lá e puxa a explicação. Os Saiyajins ficam pequenos por um longo tempo, então atingem um súbito surto de crescimento. Ou seja, ali ele falou um súbito surto de crescimento em algum momento, que não deixava especificado, em alguma parte ali da adolescência, mas no Daima deixou claro que era por volta dos 15 anos, ou seja, parece que tentou até acrescentar mais uma informação nisso, né? Mas vamos continuar vendo. Na verdade, o Goku demorou para crescer e ter um aspecto adulto por um problema de produção, já que Akira Toriyama queria um personagem mais alto para poder desenvolver melhor as cenas de ação. Mas, como o Goku criança fazia muito sucesso com o público-alvo da história, deu problema. Isso é verdade, eu ilustrei com essa imagem mostrando o Goku, né, pela primeira vez com um corpo mais desenvolvido, lutando contra o Piccolo Jr., né, no 23º torneio de artes marciais, e como a ação era mais dinâmica, e ele podia até fazer cenas como um personagem grande segurando nas mãos de um personagem menor, né, que é menor não, mais ou menos do mesmo tamanho dele, né, que o Goku ainda é menor, mas ele sendo mais alto ficaria melhor. E aí então, seu editor, Kazuhiko Torishima, o primeiro e mais importante editor Toriyama, o aconselhou a não envelhecer muito o personagem, pois haviam demorado para finalmente obter sucesso com Dragon Ball após um fracasso de público no primeiro arco da história, havendo grande receio de uma mudança brusca no personagem. Ou seja, o próprio editor falou, dá uma segurada aí, não faz o Goku crescer tanto, porque agora finalmente ele está fazendo sucesso, né, com o público jovem. Então se você crescer demais o personagem vai dar problema. A primeira vez que essa informação de bastidores foi informada foi no ano de 1995, o mesmo ano em que a obra original se encerrou. Na mesa redonda dos editores de Toriyama para o guia Daisenshu 2, Torishima, o primeiro editor de Toriyama, foi quem revelou isso. E aí o Torishima fala, isso vai mudar de assunto, mas o que eu senti ser a maior crise para a serialização foi quando ele me disse, o Toriyama, disse que o Goku iria crescer. Toriyama Sensei ameaçou que se Goku não crescesse, ele não poderia continuar com a série. Foi terrível abordar o assunto daquele jeito. Você pode fazer o protagonista crescer, só não me assuste assim, eu disse. Aí o Takeda, que foi outro editor do Toriyama, fala, então você fez os arranjos necessários. E aí o Torishima volta. Mas era contra a teoria do mangá. A impressão que cada personagem deixa é a base do seu apelo. Eu estava muito nervoso, então no dia do lançamento, eu fui ao departamento editorial antes das 8 da manhã e esperei. Não haverá telefonemas de reclamação dos leitores, eu pensei. Mas não houve nenhum. Parece que os leitores aceitaram. Aí o Takeda finaliza.
Originalmente, os leitores aceitavam Goku como fofo, mas isso mudou para eles o aceitarem como maneiro. Né? Lembrando que é a entrevista do Daisenshu 2. Ou seja, a primeira vez que ele toca nessa questão de que eles ficaram muito nervosos, né, de mudar o personagem, que o próprio Toriyama ameaçou a acabar a serialização ali, que é um dos poucos momentos acho que praticamente o único momento que o Toriyama realmente ameaçou falar, ó, se vocês não me deixarem fazer um negócio aqui, eu vou finalizar. Né? E aí os caras foram forçados a fazer isso de alguma forma. E por sorte deu certo, né? Acabou sendo mais um daqueles momentos em que o Toriyama ele arriscou com algo que poderia arruinar o mangá, mas só tornou cada vez mais famoso, né? Tanto que a parte Z, que é a parte do Goku adulto, é a parte mais famosa até hoje. Enfim, ó, nessa conversa não fica tão claro que Toriyama queria fazer Goku crescer muito antes e que seu editor vetou isso veementemente. Aqui ele apenas revelou que não achava a ideia boa, mas que Toriyama lhe deu um ultimato, em 1988, no 4º ano de publicação da obra, para o Goku crescer. Contudo, esse mesmo assunto voltou a aparecer em 2 publicações dos fascículos chamados Dragon Ball El Mangá Legendário, lançados de 2008 a 2010. Acompanhem com calma cada informação dessas publicações. Aqui a gente tem o Dragon Ball Mangá Lendário, edição número 23. O Toriyama fala: com um Goku tão pequeno, era difícil desenhar as cenas de ação. Por exemplo, com a sua altura de criança, ele seria incapaz de erguer um rival que derrotou. No início da série, antes de começar o torneio de artes marciais, eu já pensava em transformar Goku em adulto. Ou seja, aqui fica claro que desde o começo o Toriyama sentia essa dificuldade, né, em criar as coreografias do combate, em fazer, por exemplo, essa cena aí que depois ele acabou usando no Nappa, né, e até no Butter, do Goku segurando, né, um personagem grandão, porque como ele é adulto, mesmo que o outro personagem fosse maior, ele conseguiria segurar, né, nos braços mais facilmente. Ou seja, isso denota que não foi como se o autor tivesse pensado desde o começo de não, o Goku ele vai demorar para crescer porque ele é um Saiyajin e os Saiyajins possuem essa questão no corpo deles, né? Essa questão biológica, essa composição diferente que os faz demorar para crescer. Não, era simplesmente um problema de produção, né? Um problema de produção real para ele continuar a história. Aqui na edição 34 dos mesmos fascículos a gente tem algo mais longo. Toriyama fala: ao longo da história, Goku se transforma em um macaco gigante e se torna adulto. No entanto, a verdade é que isso nada mais foi do que algo improvisado. Acho que decidi fazer de Goku um adulto quando começou a ter mais ação na história e no torneio de artes marciais. Por ser uma criança pequena, eu não conseguia desenhá-lo de acordo com as cenas de ação. Por exemplo, um desenho com Goku levantando um grande rival com uma mão era impensável, já que o inimigo cobriria completamente, né, o que eu falei. Então, perguntei ao meu editor na época se eu poderia fazer o Goku se tornar um adulto. Naquela época, Dragon Ball ainda não havia se tornado uma série de sucesso, então pensei que não fariam objeções. No entanto, ele me aconselhou contra isso, alegando que o Goku estava finalmente começando a se estabelecer. Então, quando o Goku cresceu e se tornou um adulto, foi muito depois disso. Ou seja, mais um momento em que ele fala isso, né? Edição 23 e edição 34 desses fascículos. Aqui tem um exemplo disso, né? Que o Goku ele foi crescendo mais sutilmente. No capítulo 33, com 13 anos, ele ainda parecia bem pequenininho. Mas com 16 anos, no capítulo 113, né, ele já parecia um pouco maior. A galera tem essa falsa noção de que ele não cresceu nada, que a única parte de crescimento foi quando ele chegou lá no 23º torneio. Mas não, como vocês podem observar pela imagem, com 16 anos ele já tinha crescido significativamente, eu até diria, né? O corpo já ficou mais esguio até, ele parecia um pouquinho maior. Com essas informações providas pelo próprio Toriyama, já ficou mais claro que ele queria fazer o Goku crescer desde a época do primeiro torneio de artes marciais, 1986, capítulo 33 da obra, e que seu editor vetou isso, pelo medo da desaprovação do público. Esse assunto voltou a retornar quando, em 2016, lançaram o super livro de história do 30º aniversário de Dragon Ball. Na entrevista contida nele, podemos encontrar as seguintes palavras de Akira Toriyama, né? Aí ele fala: então depois disso Goku cresceu. Recebi muita resistência a isso na época. Aparentemente no mangá shonen mudar a aparência do personagem principal era uma grande impossibilidade, mas eu não me importava com isso. Sua relação cabeça e corpo tornava a luta difícil. Então eu disse que se a série fosse começar a focar mais nas batalhas, então eu precisava tornar um adulto. Mas isso realmente o chocou. A série finalmente se tornou popular e agora você quer mudar tudo? Foi esse tipo de reação que eu obtive. E aí eles perguntam: como você conseguiu convencer todos na redação? Aí o Toriyama fala:
Convencer provavelmente não é a palavra certa, né? Primeiro, eu desenhei um esboço do Goku adulto e enviei para a redação para obter o feedback deles. Mas então eu comecei a desenhar o rascunho, né, do capítulo antes mesmo de receber uma resposta deles. Quando eu enviei o rascunho para a redação, não sobrou tempo para fazer grandes revisões. Então eles disseram: se você está tão decidido a fazer isso, então tudo bem. Ou seja, também teve essa jogada do Toriyama, que ele falou: não, eu quero fazer essa parada, mas ele já começou a fazer, ele não ficou esperando, nossa, eu vou esperar aqui para ver se eles vão aprovar. Não, ele mandou, né, o ultimato e já começou a rascunhar. Ele falou: já estou preparando aqui, vocês vão ter que aceitar de quanto é jeito. Então, eles ficaram ali numa saia justa e tiveram que aceitar. Né, o Toriyama, ele mostrou ali que ele tinha garra para mudar as coisas. Ou seja, o fato de o Goku ter seus 16 anos, mas a aparência de uma criança de 8, não teve nada a ver com uma questão envolvendo os Saiyajins, que só foi ser vagamente explicada no penúltimo capítulo da obra original, capítulo 518, em 1995, onde o Vegeta disse o seguinte, né? Aí eu deixei sinalizado ali, ó. O Vegeta fala: nós Saiyajins somos um povo guerreiro, mantemos a juventude por mais tempo para poder lutar. E essa imagem aí é da edição oficial, né, da Panini, então é a tradução oficial, não tem nada a ver com ser um erro de tradução ou algo do tipo. É a tradução mais confiável que a gente tem no nosso mercado, né? Ou seja, lendo de novo, ele fala que por serem um corpo guerreiro, eles mantêm a juventude por mais tempo para poder lutar. Só que não faria sentido você pensar nisso como: eu vou me manter criança mais tempo para poder lutar? Não, faz mais sentido pensar: eu vou demorar para aparentar velhice, né, a ficar velho e a ter dificuldades de movimentar o corpo para poder lutar. Faz muito mais sentido interpretar a fala do Vegeta dessa forma, né? Como eu falo aqui, ó. Levando em conta o contexto em que ele disse a Bulma que envelheceu muito em 10 anos, tendo uma aparência mais idosa, o entendimento se centra muito mais no envelhecimento lento, demorar para aparentar ser velho, do que em uma demora para o corpo crescer. Ou seja, aqui ó. Então, quando pegamos os casos de Gohan e Mirai Trunks, que aparentaram crescer normalmente, numa época em que o Toriyama já podia mudar o design de seus personagens à vontade, né, já que ele já não tinha essa restrição editorial, isso de as crianças Saiyajins demorarem para crescer fisicamente fica bem esquisito. Ou seja, como exemplificado aqui, a gente tem o Gohan, que cresceu muito, né, em menos de um ano, acho que é cerca de 11 meses na Sala do Tempo, ele cresceu bastante, e ainda assim, entre o começo lá da saga Saiyajins até a saga Cell, ele estava se desenvolvendo normalmente, assim como a gente vê na história do Trunks. O Trunks ali com seus 13 anos, ele aparentava ter a estatura correta, né? Então é muito estranho que parecia que é só o Goku que tinha demorado, mas depois eles acabam usando isso no Gotenga Trunks, e aí eles tentam converter isso não, isso acontece com todos os Saiyajins, sejam meio Saiyajins, né, um quarto de Saiyajin, sei lá, ou seja o Saiyajin puro, mas não faz sentido, né, são dois bons exemplos que provam que isso não existia. E aí a gente chega aqui, ó. Contudo, vale ser apontado que foi no mangá Jaco, o Patrulheiro Galáctico, lançado em 2013, a primeira vez em que o Toriyama parece ter feito esse retcon no envelhecimento Saiyajin, tentando deixar tudo mais coerente, mas ignorando os casos de crescimento normais de Gohan e Mirai Trunks. E aí tem a fala do Jaco. Aqui, ó. O pior é que a sua infância dura muito tempo. A aparência de criança serve para baixar a guarda de seus adversários. Eles mudam completamente quando chegam à adolescência. O físico deles se transforma e fica totalmente voltado para o combate. E chegando à maturidade, eles passam a envelhecer muito pouco só para poderem continuar lutando por mais tempo. Não, é isso, né? Ou seja, ressaltando de novo, a infância dura muito tempo, a aparência de criança serve para baixar a guarda de seus adversários, ou seja, uma informação nova que ele está trazendo aí, para baixar a guarda dos adversários e que eles mudam completamente quando chegam à adolescência. Só que é meio bobo de se pensar, né? A maioria das pessoas mudam muito quando chegam à adolescência, então não faria muito sentido isso. E eu até ressalto aqui depois, ó. Essa explicação, além de não fazer sentido com os casos de Gohan e Mirai Trunks, e se pensarmos que só faz sentido com Saiyajins puros, então também não explica o crescimento tardio de Goten e Kid Trunks, é algo até que normal para a nossa realidade, não? Na vida real, muitos meninos permanecem mais baixos durante a infância, sendo até menores que muitas meninas, e quando chegam à adolescência, crescem pra caramba, mudando drasticamente. Então não tem nada demais nisso. Apenas a parte final, falando que quando chegam... Opa, eu perdi o texto aqui, ó. Quando chegam à maturidade, eles passam a envelhecer muito pouco, só para poderem continuar lutando por mais tempo, é que parece fazer sentido com a explicação que o Vegeta deu no End of Z, né, no escrito em 1995. Ou seja, de novo, faz sentido você demorar para aparentar ser velho, chegar na fase idosa, porque você consegue lutar por mais tempo. Mas não isso de eu vou ficar criança por mais tempo
pra poder lutar mais. Aí não faz sentido, aí o Jaco tenta falar que é pra baixar a guarda do adversário, mas, sei lá, é uma informação que vem tardiamente e eu sinto que não se liga muito bem. Até porque depois ele fala, aí quando eles chegam na adolescência, eles mudam drasticamente. Mas pessoas normais também, os terráqueos também seriam assim, então é uma explicação meio furada. E aí voltamos ao que foi dito no filme Super Hero, lançado em 2022, né, o Toriyama ainda estava vivo, onde citaram na história principal de Dragon Ball essa explicação vista pela primeira vez no mangá do Jaco, em 2013, de que os Saiyajins realmente possuem uma peculiaridade de crescerem muito do nada. Então, querendo ou não, essa é a explicação oficial para esse fenômeno que ocorre com os Saiyajins. Cadê? Ainda que, novamente, isso não seja coerente com os casos do Gohan e do Mirai Trunks. Então ela tenta explicar o caso de Goten e Trunks, e talvez até do Goku, mas falha em outros pontos, né? Porém, reforçando de novo, o caso do Goku se deu por um problema de produção da obra, e não porque na época o Toriyama já havia pensado nessa característica específica da raça Saiyajin, sendo, portanto, uma explicação tardia para tentar tornar as coisas mais coerentes na história. E se levarmos em conta que o Goku do Dragon Ball Minus, né, que a gente viu tanto no especial do mangá do Jaco, quanto em DBS Broly, ele chegou na Terra com 3 anos, não mais sendo um bebê, isso tornaria mais velho e faria com que ele possivelmente só tenha desenvolvido um corpo mais adulto com uns 20 anos, sendo quem mais demorou para crescer. Ou seja, isso só acaba prejudicando, porque a gente viu... o Dragon Ball Minus não fala a data, mas no filme Dragon Ball Super Broly, quando o Goku vai indo pra Terra, ele mostra a mesma data, né, o mesmo ano que estava no calendário antigo. Então dá a entender que ele chegou no mesmo ano, né, e 12 anos depois ele acabou se encontrando com a Bulma, né, mesmo ele tendo chegado com 3 anos. Então não faz sentido, se não me engano, ano 749 que ele se encontra com a Bulma. Então isso faria com que ele fosse mais velho, né, e como eu falei no texto, faria com que só lá perto dos seus 19, 20 anos ele teria realmente crescido, né, não mais com seus 15, 16 anos. Né, o que peraí, ó. Exatamente. Então só torna as coisas mais problemáticas. Por que o Goku demorou tanto pra crescer? Sendo que até o Goten e o Trunks, que demoraram pra crescer em Dragon Ball Super, eles cresceram ali quando eles chegaram mais ou menos nos seus 15, 16 anos, que é a idade deles no filme Dragon Ball Super Hero. Né? Dragon Ball Super, Super Hero. Então não faz sentido, né? Novamente, como ressaltado várias vezes, é uma explicação furada. Só que é a explicação oficial. E a gente viu também depois no Daima, né, em 2024, que essa é realmente a explicação que eles estão tentando forçar cada vez mais na gente. Voltando aqui a comentar então. Gohan cresceu bastante dos 9 aos 10 anos. Mirai Trunks com 14, 13, 14 anos, parecia ser alguém com a estatura normal dessa idade. Mas Goten e Trunks tiveram a aparência de crianças de 8 anos até os 16, enquanto Goku permaneceu assim até os 20. Ou seja, não faz sentido. E vale lembrar que esse especial do Gohan, do Mirai Gohan e do Mirai Trunks foi desenhado pelo Toriyama. A gente não tem, acho que dá pra ter uma noção da idade deles só por esse mangá, não é algo relativo apenas ao anime. Ou seja, nada faz muito sentido e foi só o Toriyama, como sempre, tentando consertar problemas do passado com desculpas esfarrapadas no presente que simplesmente não funcionam 100%. E aqui tem, para finalizar, essa comparação, né, que é muito interessante, que, beleza, digamos que essa informação ela tem que fazer o máximo de sentido. Como que você explica, então, essa diferença absurda no Gohan com 16 anos? Por que o Gohan também não demorou tanto assim para crescer? Por que ele, ali com seus 15, 16 anos, talvez até 17, se deu uma forçada ali pelo tempo na sala do tempo, né? Por que ele já parecia muito mais velho que o Goku? Só se você forçar aqui, ele tinha, tecnicamente ele tinha 17, aí o Goku tinha 16 ali, aí o Goku demorou de 16 para 17 para chegar, sabe? Mas daí você tem que ficar forçando as coisas. É muito mais fácil de entender, de compreender, que o Toriyama, apesar de ser um autor genial, ele cometia esses erros, né? Ele fez muito do Dragon Ball no improviso, então acabou que ele não conseguiu dar uma boa justificativa para o crescimento tão tardio do Goku, que era um problema de produção e não algo relativo aos Saiyajins. Mas aí, posteriormente, né, para tentar explicar essas coisas, eles acabaram inventando essa desculpa, né, que a gente vê aqui, né, e agora até no Daima eles falam que eles têm um surto de crescimento por volta dos 15 anos, né, tentando deixar até um pouco mais claro, e é a informação oficial, é importante de saber disso, mas não é tão coerente, é isso que eu tentei trazer para vocês, todas as provas que a gente tem de como, infelizmente, não é tão coerente. Mas o que vocês acharam? Vocês gostam dessa
dessa justificativa? Ou vocês também têm essa visão mais cética de que, não foi uma... eu não acredito nisso, sabe? Eu entendo que é um problema de produção e eu deixo pra lá isso, eu prefiro simplesmente abstrair, não acho que é uma boa desculpa, sabe? E sigo muito mais pelo que faz sentido, né? Pela lógica de produção da obra. Mas o que vocês acharam? Se vocês curtiram esse vídeo, essa adaptação, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem com os outros e comentem aí também o que vocês estão achando desse formato de adaptação em threads. E até a próxima. Valeu!